Ó, galera, tier list aqui das contratações mais caras por ano. O que é que eu vou avaliar aqui? Eu vou avaliar o que o cara fez do clube, tá? Eu não vou avaliar a qualidade da contratação na época, não. Eu vou avaliar a qualidade da contratação pelo que ela rendeu em toda a trajetória do cara lá no clube, beleza? Então a gente vai fazer uma análise aqui de todo o contexto que envolve essas compritas aqui, tá bom? Começando então aqui pelo brasileiro Arthur Melo, que foi a contratação mais cara por causa daquela maracutaia que a Juventus fez com o Barcelona. Mas essa passagem do Arthur na Juventus foi bem esquecível, né? Dá pra colocar aqui tranquilamente, né? Ele não consegue ganhar nenhum título, né? Pelo contrário, né? São temporadas ali completamente apagadas. Chega a ficar um bom período lesionado. E agora ele tá emprestado à Fiorentina. Se eu não me engano, ele ainda é jogador da Juventus. Deixa eu só confirmar aqui para ter certeza. O Arthur, que inclusive é uma grandíssima decepção. Esse cara aqui quando tava no Grêmio, quem lembra aí do Arthur no Grêmio em 2017, sabe que ele jogou muita bola aqui no Grêmio, mas depois que chegou no Barcelona acabou desandando. Tá emprestado, o Arthur ainda é jogador da Juventus, tá emprestado à Fiorentina. Não consigo enxergar ele voltando para a Juventus e ainda rendendo. Então, para mim, é com certeza uma das piores aqui, fica no tier final. Facilmente. A próxima aqui é o Gareth Bale. E essa daqui, meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que é da categoria S. Porque assim, o Bale custou muito caro. Foi o jogador mais caro da história na época. Mas foi uma contratação que rendeu cada centavo. Porque, embora o Bale tenha sido um jogador inconstante no Real Madrid durante boa parte do tempo, um cara que chegou a ter empréstimos ali pro Tottenham, né, por exemplo, voltou, chegou a passar uma temporada praticamente inteira sem ser utilizado, né, aquela temporada 21-22, o Bale só foi banco praticamente, mas a verdade é que ele correspondeu, porque quando o Real Madrid contratou o Bale, o Real Madrid estava há mais de 10 anos sem vencer a Champions. Trouxe o Bale para ele ser um jogador, ajudar o clube a voltar a vencer a Champions. E logo na primeira temporada, ele ajuda o Real Madrid, sendo muito importante naquele mata-mata inteiro de Champions, né? Semifinal contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele vai muito bem. E na final, contra o Atlético de Madrid, ele faz o gol do título, né? O gol do 2-1 na prorrogação é marcado pelo Bale. E ainda por cima, ele também foi muitíssimo importante nas conquistas em 2015-16, em que ele dá assistência na final para o gol do Sérgio Ramos, que é o único gol do Real Madrid na final, termina empatado, vai para os pênaltis. Nos pênaltis o Bale bate, o pênalti dele converte. E 2017-18, de novo ele decide a final com 2 gols. Destaque para o gol de bicicleta, obviamente, contra o Liverpool, né? Então, é um cara que para mim se pagou bastante. Além de outras coisas, né? Como por exemplo, aquela final de Copa do Rei contra o Barcelona que ele decide também é bastante relevante com aquele golaço lá em cima do Bartra. Temos aqui o Beckham, cara, que essa passagem do Beckham no Real Madrid é uma passagem bastante decepcionante para todo mundo, né? Acho que o Beckham não conseguiu jogar no Real Madrid o que ele jogou no Manchester United, e ele também não encontrou no Real Madrid o que ele tinha no Manchester United do Ferguson, um time poderoso, um time sólido, um time super competitivo para disputar na Champions League, para disputar também a nível nacional. Então conseguiu até ganhar alguns títulos ali, alguns campeonatos espanhóis, mas na Champions League não conseguiu em momento algum realmente ser um dos times a brigar pelo título. Talvez ali essa temporada, acho que nem essa, né? Porque essa aqui é da temporada 3-4. Acho que essa temporada aqui, se eu não me engano, é a temporada, ou essa é a próxima, que é a temporada do Vanderlei Luxemburgo, né? Mas essa aqui é uma época em que o Real Madrid ele começa a engatar uma sequência de várias temporadas caindo nas oitavas de final da Champions, né? Então, você imagina o Real Madrid nem conseguindo passar das oitavas de final da Champions. Então, acho que acabou sendo uma contratação decepcionante para todos. E eu vou deixar ela aqui na categoria C. Não chega a ser uma categoria D, mas C aqui quase para B. Vai, se tivesse em B também não seria nenhum crime. Cristiano Ronaldo aqui eu vou deixar por último, que para mim é uma das melhores. Depois eu quero tentar escolher aqui qual é a melhor. De Bruyne a mesma coisa. Aqui o Rice, cara, eu vou deixar o Rice aqui na categoria B, na categoria mediana, porque a gente ainda não sabe se ele vai ser mais para cá ou mais para cá. Tá começando muito bem no Arsenal, né? Tá começando de forma maravilhosa, mas não tem como saber ainda para qual lado ele vai pender. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui na mediana. Mesma coisa para o Enzo Fernandes, porque é um cara que tá no Chelsea desde janeiro, a gente tá em outubro. Ele pegou um time do Chelsea extremamente bagunçado, uma situação muito ruim, mas ele tem contrato com o Chelsea por muito tempo, né? Até o final da década. Então, ainda tem tempo de dar a volta por cima e fazer essa passagem dele no Chelsea ser uma passagem gloriosa. O Enzo Fernandes é um jogador muito talentoso, um jogador muito bom. Pessoalmente eu gosto muito do futebol dele, mas por enquanto não tem como avaliar muito bem essa passagem dele no Chelsea pelo contexto. Temos aqui o Essien,
acho que o Essien fez teve uma boa passagem no Chelsea, né? Quem aí lembra daquele gol do Essien contra o Barcelona na semifinal da Champions em 2009, não é? Em 2009, né, que o Essien tem aquele golaço absurdo, e aí depois acontece o que acontece, a questão da arbitragem. Deixa eu ver aqui, em termos de conquistas, como é que foi a passagem do Essien no Chelsea? Caramba, foi uma passagem muito boa. Ganhou a Champions League em 2012, ganhou 2 vezes a Premier League, ganhou 3 vezes a Copa da Inglaterra, ganhou a Supercopa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga, ganhou tudo pelo Chelsea praticamente, né? Não ganhou o Mundial porque pegou o Corinthians, pegou o Coringão do Tite na final. Mas foi uma baita de uma passagem. Eu acho que dá para colocar aqui na categoria A com toda certeza. Temos aqui o Ferdinand em 2002, 2003, que é outra que eu acho que dá para entrar aqui na categoria S, cara. Essa do Ferdinand aqui é brabíssima, né? O Ferdinand que eu lembro, cara, que ele chegou a passar por um episódio de doping, né? Ele ficou um tempo afastado porque acabou sendo pego no exame antidoping. Mas o fato é que ele vem do Leeds, né? Do Leeds United. Ele tem uma era simplesmente gloriosa no Manchester United, vencendo várias vezes a Premier League, vencendo a Champions League, chegando em várias finais de Champions, né? Ele chegou na final da Champions em 2008, chegou na final da Champions em 2009, em 2011. Então foi realmente uma era muito, muito, muito boa para o Ferdinand no Manchester United. Eu acho que é uma contratação certeiríssima do Ferguson e acho que merece ficar aqui entre as melhores. Claro que não dá para você comparar um zagueiro com um atacante. É óbvio que o Bale teve momentos mais decisivos, mas dentro da função dele como zagueiro, acho que se coloca sim como uma das melhores. Temos aqui o Drogba, que não tem nenhuma discussão, né? Acho que o Drogba talvez seja a melhor contratação da história do Chelsea, se brincar, né, cara? É um cara que mudou completamente o patamar da equipe, né? Ele chega no começo da era Abramovich, né? No começo da era rica do Chelsea, e se torna o grande protagonista ali. Um dos senadores, né? Se você for parar pra pensar, os grandes senadores daquela era vitoriosa do Chelsea, você vai ter Cech, você vai ter John Terry, você vai ter Lampard, você vai ter Drogba. Ele era um desses caras, é um dos maiores ídolos da história do clube. Pra muita gente é o maior. E o Pogba, cara, essa era dele no Chelsea foi tão gloriosa que ele se tornou uma grande inspiração, uma grande referência para jogadores africanos, né? Então é bem normal hoje você ver vários jogadores africanos que tem o Drogba como ídolo, né? Então não tem o que dizer, cara. Além, obviamente, dos gols decisivos, como o gol do empate na final da Champions em 2012 e depois o gol do título nas cobranças de pênalti. Drogba é muito, muito brabo e quando eu era garoto, eu gostava muito de jogar com ele no PlayStation. Aqui, João Félix, com toda certeza absoluta, o João Félix vai acabar caindo para D. Eu nem acho que o João Félix acabou... nem acho que o João Félix começou mal no Atlético de Madrid. Até acho que ele começou bem. A temporada, por exemplo, ele chega na temporada 19-20. A temporada 19-20 é uma temporada ok, adaptação e tal. 20-21, ele não é um titular absoluto, mas é um jogador importante da conquista do Campeonato Espanhol. Tem alguns jogos ali que ele ajuda demais o Atlético de Madrid, especialmente na reta final, que o time estava caindo mais de produção. Mas aí depois, cara, desanda totalmente. E aí você fazendo uma relação desempenho com o preço que ele custou 127 milhões de euros, a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid, não correspondeu nem perto desse valor e ainda por cima saiu brigado, né, dando declaração dizendo que era o sonho dele jogar no Barcelona, que é rival do Atlético de Madrid. Então, pelo contexto todo, cara, nem acho que o João Félix é um jogador ruim, já falei isso várias vezes, mas como contratação para o Atlético de Madrid acabou sendo muito, muito ruim. Temos aqui o Jack Grealish, que, cara, é difícil de avaliar essa contratação do Grealish, cara. Porque assim, se você olhar o papel, se você olhar o que ele cumpre no Manchester City, nem é um papel ruim. Não é que ele vai mal, mas ele não cumpre um papel de um jogador de 117 milhões de euros, cara. Tipo, cara, se o Grealish tivesse custado, sei lá, 50, 60 milhões de euros, acho que daria pra cravar que é uma contratação assim, ranqueazão, tá ligado? Mas, pô, pelo que ele faz no City, sinceramente, cara, não é um jogador de 117 milhões de euros, né? Então, tipo assim, ele é importante, foi importante na conquista da Tríplice Coroa, com toda certeza. Mas sei lá, cara. Mas pensando assim, considerando que o Manchester City é um clube que tem dinheiro infinito e o Grealish ajudou eles a conquistar a Tríplice Coroa, sei lá. Ah, não vou me render não, cara. Eu vou colocar aqui no B. Porque eu acho que pelo preço, cara, e pelo papel que ele cumpre, sei lá, eu não consigo dizer que é uma contratação top assim, tá ligado? Não tô nem dizendo que é ruim, mas
Enfim, cara, eu acho que quem entendeu, entendeu. Se você sentiu o que eu quis dizer, é basicamente isso. Suárez eu vou deixar aqui pra mim uma das melhores também. Temos aqui a do Neymar. A do Neymar eu vou colocar em rank A. E aí eu vou explicar. Obviamente vai ter gente que vai dizer: ah, mas ele foi contratado para ganhar Champions e não ganhar Champions. Como assim tá em rank A? Acontece que assim, o Neymar é um cara que tem números excepcionais pelo PSG. Os números dele falam por si. Quando ele esteve disponível, ele sempre jogou muito, muito bem. É difícil você achar um período em que o Neymar tenha estado mal no PSG. Eu acho que tem períodos ali em 2021, 2022 que ele estava realmente mal. Isso é fato. Mas eu acho que na maior parte do tempo, quando ele estava disponível, ele ajudava muito, muito o clube. Ajudava demais. Acabou tendo azar por causa das lesões. Isso aí, infelizmente, é algo que foge o controle dele, foge o controle do PSG. As lesões do metatarso, por exemplo, que acabaram afastando ele de metade da temporada 17-18 e também da temporada 2018-19. Mas o Neymar, estando disponível, jogou e ajudou o PSG a fazer a sua melhor campanha na história da Champions. Se hoje o PSG pode dizer que esteve em uma final de Champions, é graças à campanha do Neymar na temporada 2019-2020. Então, óbvio, se tivesse ganhado a Champions, seria uma contratação Tier S. Mas como não ganhou, ajudou a chegar na final, depois ajudou a chegar na semifinal. Acredito que... E também ele ajudou a mudar o patamar do clube como instituição. Tipo, ele deu mais visibilidade ao PSG do que o PSG tinha antes dele. Então, creio que dê para ficar aqui no A. Além de que, tipo assim, pô, com certeza o Neymar converteu muita gente a torcer pelo PSG. Claro que tem muita gente que só torceu enquanto ele tava lá. Mas eu não tenho dúvida de que tem gente que começou a torcer por causa dele e continua hoje a ter um carinho ali pelo clube, mesmo depois de ele ter saído. Beleza? A próxima aqui temos a do Pastore e eu acho que é uma situação parecida, cara. Acho que eu vou deixar o Pastore no B. Não vou deixar aqui no mesmo patamar do Neymar do Doencinha, não. Vou deixar no B porque é um cara que ajudou bastante o clube no começo da era rica, né? Foi um jogador importante. O Pastore não era um cracaço de bola, era um jogador de muito refinamento técnico, isso é verdade, né? Era um argentino, tinha muita qualidade, ajudou o clube a iniciar aquela era rica, aquela era gloriosa. Ganhou muitos troféus, jogou muitas partidas. Não acho que seja um jogador que mudou o PSG de patamar nem nada disso, mas foi importante quando tinha que ser importante. O próximo é o Pogba, que, putz, acho que o Pogba vai ficar muito um cenário um pouco parecido com o do Beckham, cara, porque o Pogba, eu até acho que as primeiras temporadas dele não foram ruins, tá? Temporada 17-18 e 18-19, ele até tem excelentes momentos. Acho que um especial que eu consigo pescar aqui na memória, na temporada 17-18, o Manchester City quase foi campeão da Premier League num jogo contra o Manchester United. O City precisava vencer para confirmar o título, ele abre 2-0 contra o United, e aí o que acontece no segundo tempo, isso no Etihad Stadium, o Pogba faz 2 gols e dá uma assistência, vira o jogo e o United vence. Na temporada 18-19, o Pogba também faz uma temporada muito boa, mas que fica meio que escondida, porque o time do United era muito ruim, o Pogba tinha que fazer tudo, todas as estatísticas ofensivas do United eram lideradas por ele, e aí não tinha como só um meio-campista carregar um time à glória. Ele volta aí bem na temporada 2021, é peça importante naquele United que é vice-campeão da Premier League, mas aí depois a coisa desanda. Ele tem muitas lesões, tem muitos problemas físicos, fica boa parte do tempo fora, tem uma relação muito ruim com o clube, com a torcida. Então, de maneira geral, pelo preço e pela relação expectativa, realidade, acho que dá para deixar ele aqui na categoria C. Depois temos o Cristiano Ronaldo na Juventus, que eu também vou colocar aqui na categoria A, porque acho que é um cenário um pouco parecido com o do Neymar, mas acho que vai até além, porque, obviamente, o Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus para ganhar a Champions League e ele não ganhou. Isso é uma decepção, Mas acho que enquanto ele esteve lá, temporada 18-19, 19-20 e 20-21, acho que ele conseguiu ajudar muito a Juventus a se manter competitiva. Eu não tenho a menor dúvida, cara, de que na temporada 19-20, sem o Cristiano, a Juventus não teria vencido a Série A. Eu não tenho dúvida disso. Ele ajudou demais a Juventus naquela temporada. Foi uma temporada que ele fez mais de 30 gols na Série A italiana. E se você juntar toda a passagem, ele faz ali 100 gols pela Juventus, né? 100 ou 101, se eu não me engano. Então, acho que o Cristiano Ronaldo fez a parte dele, entregou o que se espera dele, que são gols, né? É um cara que em todas as temporadas na Juventus entregou um ótimo número de gols. Acabou não conseguindo vencer a Champions, né? Passou longe, foi eliminado nas quartas de final em 2019, depois de ter feito aquele hat-trick contra o Atlético Madrid. Foi eliminado nas oitavas de final em 2020 e eliminado nas oitavas de final de novo em 2021. Então o objetivo principal passou longe, mas acho que a parte dele ele fez. Ele também é um cara que ajudou a mudar a imagem da Juventus, né? Atraiu muita gente, atraiu muito público, ele é um cara muito grande.
Aquela época ali que ele estava jogando na Juventus, todo mundo falava muito mais da Juventus do que fala hoje, mas infelizmente o objetivo máximo acabou não conseguindo, que aí sim colocaria ele numa categoria aqui acima. Temos o Sheva que, putz, acho que eu vou até colocar aqui no D também, uma decepção total. Sheva no Chelsea, cara, o Sheva, ele é um jogador histórico do Milan, é um dos maiores atacantes da história do Milan, ganhou Bola de Ouro, ganhou Champions, ajudou demais naquela era maravilhosa com o Carlo Ancelotti, mas aí no Chelsea, cara, nossa senhora, ele é um dos grandes flops do Chelsea. Acho que aqui já dá pra encaixar o Fernando Torres, né, cara? Esses dois caras aqui são dois atacantes que o Chelsea, olha, meu irmão, vou te contar, viu? É daí que começa a surgir a maldição, né, do Chelsea, né, cara? Porque puta que pariu, cara, incrível como esses dois caras caíram de rendimento de forma bizarra no Chelsea. O Fernando Torres, por outro lado, no Liverpool, acho que acho que vou colocar aqui na A, cara. Acho que vou colocar aqui na A. O Fernando Torres jogou demais no Liverpool, né, cara? Ele vai pro Liverpool saindo do Atlético Madrid, né, que é o clube que o revelou. E ele tem excelentes momentos no Liverpool, né, cara? Ele joga, assim, como um dos melhores jogadores do mundo. Tanto que em 2008, ele é o terceiro melhor jogador do mundo com a camisa do Liverpool. O que ele jogou naquela temporada de 2007 e 2008 é uma loucura. Deixa eu checar aqui só pra eu ter certeza se o Torres teve uma passagem vitoriosa pelo Liverpool, que eu não tô lembrado agora quais foram os títulos que ele ganhou. Deixa eu ver. Eu sei que gol, ele meteu gol pra cacete no Liverpool, cara. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu quero ver aqui se ele teve conquistas. Eu sei que nessa época ele ganhou a Eurocopa, mas isso aí é pela Espanha, obviamente não conta. Ele não ganhou nada. Não ganhou nada pelo Liverpool. Então fica só o desempenho, né, cara? O desempenho é muito bom. São 142 jogos pelo Liverpool, 81 gols e 20 assistências. São ótimos números para o Fernando Torres, com toda certeza. Acho que dá para colocar ele aqui. É um cara que não chegou... Acho que tinha muita expectativa nele, obviamente. Né? Afinal de contas, o cara era a grande revelação do futebol espanhol. Mas eu acho que talvez nem o mais otimista esperava que ele iria render tão cedo, né, cara? Vamos pro próximo? O próximo aqui, Thiago Silva. Acho que todos os caras que restaram aqui, cara, são das melhores, né? Acho que o Thiago Silva é um cara que ajudou o PSG a se manter como um clube extremamente competitivo durante um longo tempo, né? E assim, cara, o Thiago Silva é um zagueiro. Não tinha como você cobrar que fosse responsabilidade do Thiago Silva ajudar o PSG a chegar em final de Champions, a ganhar a final de Champions. Acho que o papel dele ele fez. Eu até acho que foi um desperdício de carreira do Thiago Silva ter passado tanto tempo no PSG, cara. Pra mim foi um desperdício. Ele ficou no PSG até 2020. Até 2020 foram 8 anos de PSG. Acho que o Thiago Silva era um zagueiro espetacular. É um zagueiro espetacular, ainda tá na ativa. E se ele tivesse passado esse auge dele em um clube mais forte, em um clube numa liga mais competitiva, numa La Liga, numa Premier League, ele poderia ter uma carreira ainda maior. Mas o que ele podia fazer pelo PSG, ele fez. Tem muita gente que até considera o Thiago Silva o maior jogador da história do PSG. Tem muita gente que considera. Ele foi capitão do time por muito tempo, era xerifão, era respeitado por todo mundo, ganhou muita coisa lá e acabou saindo do lado de forma bem triste, né? O PSG praticamente chutou ele para fora do clube. Mas o que ele podia fazer, ele fez. Para mim é uma contratação top, top, top. Aqui temos o Zidane, mesma coisa, né? O Zidane virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. É um cara que logo na primeira temporada ele já conquista o objetivo máximo, que é a Champions League, sendo absolutamente decisivo com aquele gol na final. Que ele pega de primeira de perna esquerda, é um dos maiores gols da história da competição. Não consegue repetir o feito de ganhar a Champions depois, porque o Real Madrid tem times bem abaixo desse de 2001, 2002 nos anos seguintes. Tem até um que é treinado pelo Pofechou Vanderlei Luxemburgo, né? Mas ainda assim o Zidane seguiu desfilando, seguiu jogando muita bola no Real Madrid. É um cara que não passou tanto tempo assim na casa, né? Ele chega no Real Madrid em 2001 e se aposenta do futebol lá no Real Madrid em 2006. Então não foi tanto tempo de casa assim, mas eu acho que foi um tempo de muita qualidade, muito bem aproveitado, que fez ele se tornar ídolo do Real Madrid. E hoje ele é ainda mais ídolo, né, depois de ter feito o que fez como treinador. Kevin De Bruyne aqui também para mim é uma contratação que entra no Tier S. Isso aí eu pouco preciso falar, afinal de contas o De Bruyne é um cara que ainda está na ativa, ainda está jogando pelo Manchester City, né? Chegou lá em 2015, estamos em 2023, são 8 anos de casa do De Bruyne no Manchester City, no qual ele se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Bateu vários recordes de assistências, foi várias vezes o garçom da Premier League. Para mim, é o melhor jogador do Manchester City na era Guardiola. Quando a era Guardiola no Manchester City acabar, e lá na frente perguntarem quem foi o cara da era Guardiola dentro de campo, para mim a resposta facilmente vai ser o De Bruyne. Então, para mim não tem debate, é uma das melhores contratações do século, sem dúvida alguma. Mesma coisa pro
El Pistolero Luizito Soares, que se tornou os maiores artilheiros da história do Barcelona. Cara, foram quantos gols que o Soares meteu no Barça? Deixa eu checar aqui, acho que foi mais de 200 gols, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ele chega em 2014, fica um tempo afastado por causa da mordidela que ele deu no Chiellini, estreia contra o Real Madrid e constrói uma história maravilhosa. Foram 195 gols em 283 jogos e 113 assistências. Cara, esses números do Suárez no Barcelona são um negócio assombroso. Ele jogou demais no Barcelona. E ele tem até um feito extraordinário. Que na temporada 14 e 15, ele até faz gol em final do Champions e tal, ajuda demais. Mas na 15 e 16 é que é o auge dos números dele. Ele faz mais de 50 gols, dá mais de 20 assistências na temporada inteira. Ele é artilheiro do Campeonato Espanhol com 40 gols. Pô, o cara ser artilheiro do Campeonato Espanhol numa era com Messi e Cristiano Ronaldo no auge, não era pra qualquer um. Ele é garçom da La Liga naquela mesma temporada. Ele é chuteira de ouro, né? Foram 2 chuteiras de ouro que ele conquistou na carreira. Uma delas no Barcelona. Além de tudo mais que ele fez pelo Barça, ajudou o Barcelona a conquistar vários títulos, né? Champions, Campeonatos Espanhóis arrudo, Copas do Rei arrudo. E um dos maiores artilheiros da história do clube. Então, com toda certeza, essa contratação do Suárez é uma das mais certeiras e, por fim, a mais certeira de todas, né? Essa aqui do Cristiano Ronaldo é até previsível, né? Acho que os senhores já esperavam. Cristiano Ronaldo, pra mim, não tem dúvida, é a melhor contratação da história do futebol, pra falar a verdade. Porque eu não tô dizendo que ele é o melhor jogador da história. Vocês sabem que eu acho que o melhor jogador da história é o Pelé, depois tem o Messi. Mas o Messi não foi contratado. O Messi é da base do Barcelona e o Pelé é da base do Santos. Então, como contratação, acho que nenhuma contratação rendeu tanto ao clube que o contratou como o Cristiano Ronaldo. Porque assim, o Cristiano Ronaldo ele chega no Real Madrid numa época em que o Real Madrid caía na Champions nas oitavas de final todo ano. E até com ele, no primeiro ano, caiu, né? Só que aí na temporada seguinte ele já começa a mudar isso. Ele engata várias semifinais consecutivas com o Real Madrid. Ele engata várias artilharias de Champions com o Real Madrid. Ele se torna o maior artilheiro da história da Champions com a camisa do Real Madrid. Ele se torna o maior artilheiro da história do Real Madrid de maneira geral com 450 gols. Ele bate uma cacetada de recorde no Campeonato Espanhol e no futebol europeu de maneira geral. E ele ajuda o Real Madrid a ampliar a sua hegemonia na Champions, conquistando os títulos em 2014, em que ele foi artilheiro com um recorde de gols. Em 2016, que ele foi artilheiro. Em 2017, que ele foi artilheiro e quebrou o recorde de gols no mata-mata. E em 2018, que de novo ele foi artilheiro. Então, pra mim, cara, não tem o menor debate aqui aberto. O Cristiano Ronaldo é, com sobras, a contratação que mais rendeu, que mais deu frutos, que mais correspondeu em toda a história do futebol. E essa foi a nossa tier list de hoje, beleza, meus caros? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês concordem também, né? Alguém aí discorda, cara? Sério, alguém aí não concorda que o Cristiano Ronaldo é a melhor contratação de todos os tempos, levando em conta tudo que ele fez? Pra mim é muito evidente, cara, é muito claro. É muito claro, isso é muita coisa, cara. É muita coisa. E assim a gente ficou, né, com a nossa tier. Na S ficou a maioria, né? O que é um bom sinal de que a maioria das contratações mais caras rendeu. O Cristiano, Drogba, Ferdinand, Bale, Thiago Silva, Zidane, De Bruyne e Suárez. Na tier A, esse ano, Neymar, Cristiano pela Juventus e Fernando Torres pelo Liverpool. Na tier mediana, Grealish, Pastore, Declan Rice e Enzo Fernandes, que estão aqui mais porque a gente ainda não sabe qual vai ser o destino deles. Na tier C, Beckham e Pogba. E na tier D, Arthur, João Félix, Sheva e Fernando Torres pelo Chelsea, beleza?